uma semana, eu falei, a gente não vai voltar em 15 dias. Daqui um mês, que tal? Passou um mês, eu falei, nunca mais vamos voltar. Pra que voltar? A Bisteca, eu tô muito triste com isso, cara. Eu gosto muito de estar no ensino médio, eu devia ter repetido. Pra ficar mais um pouquinho. Que Não tô isso? preparada pra sair, Bisteca. Não pensa assim. Ai, Cara, a ai. gente não viveu o melhor ano do ensino médio, Bisteca. O melhor ano, que era pra gente fazer muita coisa. Isso é muito triste, Bisteca. É uma fase da minha vida que eu perdi. Nossa, tô ficando mal. Mas aí vocês recuperam depois com outras coisas. A nossa pizza, Bisteca, a gente não vai fazer a pizza, Bisteca. Não, que isso, eu não vou morrer, a gente não vai morrer, a gente faz a pizza ano que vem, cara, calma. Vocês querem se livrar assim tão fácil de mim? Sabe que vocês vão pra faculdade? Ah, não, né, Bisteca? Claro que Então, não. Ô, Bisteca, eu não tô conseguindo fazer essa matéria, não. Tá, eu não tô achando difícil. vamos ver, vamos ver. Que exercício que você tentou fazer? Ah, os primeiros do. Calma aí que eu vou ver aqui. Deixa eu abrir aqui, então eu já abri. Olha lá. É aula Eu 16 e tentei. 17. Eu já não consegui os dois primeiros. Eu já comecei a fazer, eu não consegui vários, aí eu desisti, Bisteca. Mas eu fiz alguns só. Então, esse primeiro do Enem é com arranjo com combinação, com repetição, que ainda eu não expliquei para vocês. O arranjo com repetição, que a formulazinha dele muda. Que é esse primeiro, se você entender arranjo com repetição, fica mais fácil. Então, vou pular ele, vou fazer o 2, o 3 e o 4, aí a gente já volta nele para ver, tá? Só para a gente pegar o fio da meada que a gente estava vendo ontem. Beleza? Mas eu fiquei agora pensando, nossa, que isso que você falou foi a última vez que a gente pisou ali. Eu vi um Nossa. vídeo sobre isso de um menino, ele tipo colocou uma foto que ele tirou no último dia que ele teve aula, falou assim, era pra ser uma foto completamente insignificante e Sim. tipo com sentido, com zero sentido, mas realmente essa foi a última foto que eu tirei no meu ensino médio, no último dia que eu pisei numa sala de aula, nessa fase da minha vida. Eu falei, meu Deus. Caramba, mano. Pesado isso. Cecília, é a Mafê que ela está triste, eu acho. Vou reprovar todo mundo. Começar a fazer prova difícil, então, hein? Ai, ai. Galera, vamos lá, ó. Disse que um inteiro positivo com dois ou mais algarismos é crescente se cada um desses algarismos, a partir do segundo, for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 1, 3, 4, 7, 8, 9 é crescente, enquanto o número 2, 4, 3, 5 não é. Olha lá, ó. Por que que esse daqui é? Que a partir do segundo aqui, ó, todos os outros, inclusive ele, são maiores do que o que precede, que vem antes. Então, o 3 é maior que 1, o 4 é maior que 3, o 7 é maior que 4, o 8 é maior que 7 e o 9 é maior que 8. Beleza? Então, esse é um número crescente. Nesse caso aqui, ó, se a gente for considerar, o 4 é maior que 2, mas aqui dá ruim, né? O 3 não é maior do que 4, o 5 é maior que 3, mas como o 3 ele não é maior que 4, ele não é crescente. Portanto, o número de inteiros positivos crescentes com 5 algarismos é igual a. Então, ele quer que você diga quantos números inteiros e positivos crescentes há com um total de 5 algarismos. Então, a gente vai formar aqui um número com
1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem que usar para formar esses algarismos os algarismos que vão de 0 até 9. Então, número de inteiros positivos crescentes com 5 algarismos, 0. Para ser crescente, vocês entendem que tem que ser aqui, né, meus amores? Números distintos, né? Porque como a partir do segundo tem que ser um número maior que o anterior, então a gente tem essa situaçãozinha aí. Beleza? E aí? Tipo, Hum, no primeiro, você só tem 5 opções. isso, vamos lá. Vamos pensar exatamente isso. Nessa primeira casa, eu não posso colocar o 0, eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 2, eu posso colocar o 3, eu posso colocar o 4. Aí vamos pensar um pouquinho mais. Eu não posso colocar o 0 porque eu não tenho aqui número suficiente. 0 à esquerda, né? Na verdade, eu ia dar a justificativa do 1. Mas a do 0 é porque 0 à esquerda não existe número que começa com 0 com 5 algarismos. Eu posso colocar o 1, ó, porque depois eu vou ter número suficiente para colocar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, e aí depois do 1 eu tenho quantos aqui, ó? Tenho 8 números. Tudo bem? Eu posso colocar o 2, porque depois dele eu tenho 7. Eu posso colocar o 3, porque depois dele eu tenho 5. Eu posso colocar o 4, o 3 porque tem 6, o 4 porque eu tenho 5 números depois dele. E aí eu posso colocar o 5 também, certo? Porque se começar com 5, dá para ser 6, 7, 8 e 9. Você concorda que não dá para colocar o 6? Porque se eu colocar o 6, eu posso colocar o 7, o 8, o 9 aqui, mas aqui teria que ser um número abaixo de 9, então já era. Vocês entenderam o meu raciocínio? Então não pode ser o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Então, quantos números que eu posso colocar ali? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira casinha, eu tenho 5 opções. Quais são essas 5 opções? E é aí que a gente tem que pensar. As 5 opções que a gente tem é começar com 1, ou com um 2, ou com um 3, ou com um 4, ou com um 5. E aí a gente tem que ver dentro dessas opções quantas possibilidades a gente tem. Galerinha? Então, ó, eu tenho aqueles que começam com 1, aqueles que começam com o 2, aqueles que começam com o 3, os que começam com o 4 e os que começam com o 5. E aí agora a gente tem que ver quantos números que dá para fazer que começam com 1. Aí a gente vai somar com o total de números que dá para fazer com o 2. Depois somar com os que dá para fazer com o 3. Depois com o 4 e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos pensar aqui agora. Com 1, quantos números que eu posso colocar aqui na segunda casinha? Galera, 5. então, ó, eu posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar o 4, posso colocar o 5 e posso colocar o 6. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5 opções. Certo? Depois, quantas opções que eu vou ter?
Ah, não sei, eu acho que depende do número que você colocar. Sei lá. Pode ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, é isso que você está falando? É porque, tipo, pô, se nesse 5 aí você coloca, sei lá, você coloca o 6, aí você vai ter uma opção menor do que se você tivesse colocado o 4. Então, como é que eu vou saber? Entendeu? Entendi. Vou pensar então um jeito mais fácil. Tipo, na minha cabeça, o que eu tinha feito, mas deu errado, né? Eu tinha que fazer assim: tem 9 opções de número e eu tenho Sim, que escolher 5. Aí sim. eu ia fazer um arranjo de 9 com 5 porque a ordem importa. Mas no gabarito ele fez uma combinação de 9 com 5. Aí eu fiquei, tipo, confusa, porque ele colocou como se a ordem não importasse, mas a ordem importa, ué, tem que ser em ordem crescente. Mas por que fazer um arranjo de 9 com 5 estaria errado? A partir do segundo for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 1, 3, 4, 7, 8, 9 é crescente, enquanto o número 2, 4, 3 e 5 não é. Então, ele quer um número de algarismos, portanto, número de inteiros positivos crescentes, com 5 algarismos. Ele fez uma combinação de 9, 4. Ele fez uma combinação de 9 com 5. Vou até dar uma olhada aqui de novo. É fatorial de 9 sobre fatorial de 5 vezes fatorial de 4. Uhum. Estranho. Por causa da ordem, né? Ele fez isso mesmo. Ele colocou assim, ó. Como cada escolha de 5 algarismos dentre 1, 2, tal, 9, corresponde a um único número crescente, segue a resposta é dada pela combinação de 9 com 5, desenvolvendo fatorial de 9 sobre fatorial de 5 vezes fatorial de 4. Aí eu não entendi foi nada, né? Porque a ordem importa. E eu faria um arranjo, mas o arranjo estaria errado? Uhum. É porque ele está considerando que eu vou fazer uma combinação usando esses 9 carinhas no total, que é o meu N, mas desses 9 eu vou usar só 5. Eu vou usar só 5 porque o número ele tem 5 algarismos. Uma combinação de 9 em 5, eu não vejo sentido, porque dentro dessa combinação de 9 e 5, eu posso ter números que começam com 9, depois com 8, depois com 7, depois com 6. É isso que eu estou achando estranho. Porque não necessariamente nessa combinação eu vou ter só números crescentes. Entendi. E ele pediu para ser crescente. Mas aí, tipo assim, se você considerar que a ordem importa, então por que o arranjo tá errado? Tipo, eu entendi. Ah, não sei. Não, e nem arranjo dá para fazer. Por isso que eu estava pensando aqui, ó, eu já estava indo pelo caminho da fundamental, né? Princípio fundamental da contagem. Pensar nos números que começam com 1,
Aí, se começa com 1, eu vou ter 5 possibilidades nesse carinha aqui. Aí, se for 2, eu vou ter menos. Se for 3, entendeu? Eu tava pensando Não, nisso. entendi. Mas aí vai fazer uma conta enorme, né? Porque você tem que fazer o 1, um depois o 2, com depois o 3. Aham, Não porque dá ele pra você fala que escolher. é crescente, ele tem que ser crescente. Portanto, o número de inteiros positivos crescente com 5 algarismos é igual a crescente com 5 algarismos. Se eu considerar o que ele fez, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 opções no total. E dessas opções eu vou escolher 5. E aí eu vou fazer uma combinação de 9 e 5, que seria 9 fatorial sobre 5 fatorial e 4 fatorial. E aí vai dar a resposta que ele falou, né? 7, 6 e 5. Aqui 5, 4, 3, 2 e 1. Vai cancelar. Aí eu posso ir simplificando. 6 aqui com 6 e 8 aqui com 4 vai ficar 2. Então a combinação de 9 e 5 vai ser 18 vezes 7. Vezes 7, 14 ou 14 vezes 9, né? 14 vezes 9, 90 mais 36, que vai dar 126. Seria a resposta. Aí eu tenho 126 combinações possíveis. Nessas 126 combinações possíveis, todas vão ser crescentes. Essa parte de associar esses 126 com o crescente que eu não entendi. Porque nessas combinações, tenho 9, vou escolher 5. Se eu faço um arranjo, eu vejo todos. Porque o arranjo seriam todos os números. Quando a gente faz aqui, ô Mafia, um arranjo de 9 em 5, eu estou fazendo todos os números de 5 algarismos que eu posso ter com 9. Estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer exatamente isso daqui, ó. 9 opções aqui, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, entendeu? Quando eu faço um arranjo, eu estou calculando todos os números. Então, eu estou dizendo que na primeira casinha eu tenho 9 opções, na segunda 8, na terceira 7, na outra 6 e na outra 5. Entendi. E isso é o Eu arranjo. achei. Eu estou calculando todos os números distintos com 2 algarismos. Esse é o total. O menino, eu tô aqui no site da internet, aí o menino colocou a explicação de por que que faz combinação. Ele falou assim: se um número começar com 1, então há 8 possibilidades: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 de algarismos para serem combinados com ele. Aí você pode me perguntar, mas e se vir 1, 5, 4, 3, 2? Esses números não são crescentes. É por isso que usamos a combinação, porque como a ordem não importa, 1, 5, 4, 2, 3 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, que é crescente. Mas não fez sentido mesmo assim. Mas ele colocou isso. Eu tinha pensado nisso, mas eu entendi o que ele quis dizer. É... Entendi. Como ele estava dizendo, você tem começando com 1, né? Então tem 1, 2, 3, 4. Vão sobrar 8 e desses 8 eu vou escolher 4. E aí eu vou fazer uma combinação de 8 em 4 com os números que começam com 1, que seria 8 fatorial, 4 fatorial e 4 fatorial. Então vai dar 8, 7, 6, 5, 4. Vou cortar aqui com 4 fatorial. 4, 3, 2 e 1. Aí vai cancelar. Aqui eu posso cancelar também. E esse cara eu posso cancelar. Então, 2 vezes 5, 10. Certo? Vezes 7, eu vou ter 70.
Aí eu tenho 70 combinações, que seriam os números, por exemplo, 1, 5, 2, 3 e 4. Aí, com esses mesmos valores, eu tenho 1, 5, 3, 4 e 2. Aí eu tenho também 1, 5, 4, 3 e 2. Eu estou dando todos esses exemplos aqui que são números não crescentes. E aí eu teria um crescente, que seria 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Por isso que a ordem não importa. Porque eu teria todos esses valores, mas eu vou considerar apenas esse daqui, ó. Porque o resto todo, na combinação, eu elimino. Então, quando eu faço uma combinação, quando eu faço um arranjo de 8 e 4, eu conto um por um desses caras aqui, certo? Quando eu faço a combinação, esses caras se resumem a uma resposta só. Que aí, no meu caso, vai ser a crescente que eu quero. As outras eu elimino. Que aí eu vou ter uma combinação entre 1, 2, 3, 4 e 5, que pode ser qualquer uma dessas, mas eu quero essa daqui, que vai ser. Essa que seria a ideia. Agora entendi. Faz sentido. Entendeu? Porque se eu fizesse um arranjo, a ordem importa. Então, eu teria um de cada deles. Mas aí, como ele fez a combinação, na combinação a ordem não importa, ele elimina os outros e fica só com aquele que é crescente. Ele fica só com a combinação que é crescente que interessa para a gente. Por isso que é essa combinação aí. Mas ainda eu acho que dá para sair pelo princípio fundamental da contagem. Eu vou tentar fazer por ele. Essa questão eu nunca vi, vou ser sincero. Acho que ela é nova nesse livro. Vou dar uma olhadinha, porque no passado eu não lembro dela. Muito boa. Aprendi junto com vocês. Deus me livre. Não, mas agora a gente já sabe uma dessa, ó. A Não, gente já tem agora essa sim. ideia. Que, por exemplo, na combinação, quando for um caso desse tipo, a gente pode fazer a combinação porque a ordem não vai importar. E se a ordem não importa, é porque ela vai ficar com uma combinação apenas entre aqueles valores. Que ela vai ser a que eu quero, que ela vai ser a favorável. Essa que é a ideia. É isso, ó, isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, se eu tenho os números 1, 2 e 3, e aí eu vou fazer um número com dois algarismos. Se eu faço arranjo de 3 em 2, que seria 3 sobre 2, isso daqui vai dar 3 fatorial, 2 fatorial e 1, que vai dar 3. Eu tenho três números, e aí a ordem importa. Quais seriam eles? 1, 2, que seria o 12, seria 21, seria o 13, aqui é 3 vezes 2 fatorial. Não, o arranjo não é essa, estou fazendo a combinação. Eu expliquei certo e fiz aqui a continha errada. Essa é a combinação, é o que eu vou fazer depois. O arranjo ele seria 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Então, seria 3 fatorial sobre 1 fatorial. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6. E no caso aqui seria 1, 2 e 3, né? Seria 1, o 12, seria o 13, seria o 21, seria o 23, seria o 31 e seria o 32. Então, é isso daqui que eu quero que vocês entendam, ó. O 13 com o 31. Mesmos elementos, ordem diferente, importa. O 21 com o 12. Mesmos elementos, a ordem importa. E o 23 com o 32. Mesmos elementos, a ordem aqui importa. Certo? Por que que na combinação vai dar a metade do arranjo? Quando eu faço combinação de 3 e 2. Porque aí vai dar aqui, ó, 3 fatorial, 2 fatorial e 1 fatorial, como a gente estava vendo que vai dar 3. Certo? Por que que é a metade?
porque 13 e 31 é a mesma coisa. 12 e 21 é a mesma coisa. 23 e 32 é a mesma coisa. Então, eu calculo as possibilidades que eu tenho pela metade. Mas eu não sei dizer se é o 12, se é o 30, se é o 21, se é o 31 ou se é o 13. Entenderam? Por isso que ele fez a combinação. Nesse caso, se fosse para considerar crescente, eu ia considerar o 13, o 12 e o 23. Então, eu tenho 3 crescentes, que seria o total das 3 combinações ali. Agora ficou Entendi. claro? Aham, ficou assim. Por isso que essa é a ideia. Mas eu não teria pensado nisso, tipo, de jeito nenhum. Não, nem eu. Você viu que eu fui pelo princípio fundamental da contagem. A maioria dos exercícios eu tento primeiro o princípio fundamental da contagem, que até sairia, mas daria bem mais trabalho. Dá um desânimo em fazer essas questões, porque eu nunca consigo fazer quase nada. Aí eu fico tipo, meu Deus, dá um desesperozinho. Mas, cara, ontem eu fui tentar fazer e não consegui quase nada. É Tipo, quase nada. que tem que treinar bastante. Essa Sim. parte é chata mesmo. Você pensa que é uma coisa, e, tipo, tem resposta, aí você vê no gabarito é outra, tá ligado? O duro é quando tem a resposta, aí mata a gente. Desesperador é ver questão do Enem que eu não sei fazer. Já logo falo, fudeu. Calma. Essa é do Enem? É, Você não conseguiu fazer essa? não. Vamos dar uma lista. Considere o seguinte jogo de apostas. Em cada cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. Então, são 60 números. Você escolhe a cartela se você quer ter 6 a 10, certo? E desses que você tem ali, né, dos disponíveis, um sorteado 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele em uma mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então, você tem ali, se você escolher 6 cartelas, 6 números dentro da cartela, você paga 2, se escolher 7, paga 12, ali está o preço, beleza? 5 apostadores, cada um com 500 para apostar, fizeram as opções a seguir. Olha o Arthur, o que ele escolheu. Vamos pensar no Arthur. Ele pegou 250 cartelas com 6 números. Então, ele pegou 250 cartelas com a quantidade de números iguais a 6. Certo? Aí depois vem o Bruno, o Caio, o Douglas e o Eduardo. Vamos fazer primeiro o Arthur, vamos ver o que ele quer. Os 2 apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são. Então, vamos pensar lá, ó. O nosso querido amigo aqui, o Arthur, ele comprou uma cartela com 6. 250 cartelas com 6. Você concorda comigo que ele só vai ganhar, ele tem uma chance em cada cartela? Porque desses 6, ele tem que acertar ali, ó, 6 números. Ele tem que acertar todos. E aí é combinação, porque não importa a ordem que vai vir o sorteio. Então, no nosso caso, como um total dele aqui é 6, eu vou fazer uma combinação de 6 em 6, certo? E essa combinação vai dar a chance que ele tem de ganhar de cada cartela. Então, em cada cartela, ele vai ter uma chance só. Vezes 250, então ele tem 250 chances de ganhar. Certinho?
Olha o Bruno, que é o B. Ele comprou 41 cartelas com 7. Então, como ele escolheu 7 números, eu vou fazer uma combinação de 7 em 6 para ver qual é a chance que ele tem. Vocês estão entendendo por que eu estou fazendo a combinação de 7 em 6? Porque ele Sim. tem 7 números na cartela dele, dos quais 6 têm que ser sorteados. E aí eu vejo a chance que ele tem. Então, eu vou multiplicar isso por 41. Mas ele pegou 4 cartelas com 6 números. 4 vezes 6 em 6. Certinho? Aqui vai dar 41 vezes 7, porque 7 sobre 6 dá 7, mais 4 vezes 1. Então, 41 vezes 7 vai dar 7, 7 vezes 4, 28, mais 4. Então, isso daqui vai dar 291. Então, a chance dele é um pouco maior do que a do Arthur. Olha o Caio. Ele comprou 12 cartelas com 8 números. Então, é 12 vezes uma combinação de 8 em 6. Ele tem 8, do quais 6 vão ser sorteados. Mais 10 que multiplica com 6 números ali, ó. 6 de 6. Então, você vai ter aqui, ó, 12 vezes 8 sobre 6 é 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2. 8, 7, 6, vai cortar, vai ficar 8 vezes 7 dividido por 2. Vai dar 28. Mais 10 vezes 1. Então, isso daqui vai dar 28 vezes 12, vai dar 280 mais 56. Então, vai dar 336, errei? É isso mesmo. Mais 10, 346. Olha o D, que é o Douglas. 4 cartelas com 9. Então, 4 vezes 9 sobre 6. Mais só. Então, vai ser 4 vezes 9 fatorial, 6 fatorial e 3 fatorial. Vai ser 4, 9, 8, 7. Aí vai cortar o 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui, ó, vai dar 3. E aqui vai dar 4. Então, vai dar 28 vezes 12. Que é 336. Olha lá, ele tem menos chance que o C. E o E, 2 cartelas com 10 números escolhidos. Então, 2 vezes 10 sobre 6. Então, vai ser 2 vezes 10 sobre 6. 10 sobre 6 e 4. 10, 9, 8, 7. 4, 3, 2, 1. Então, isso daqui vai dar, ó, 21 vezes 10, 210. Vai dar 2 vezes 210, 420. Então, quem tem mais chance aí? O E e o C. Caio e Eduardo. Letra A. Faz sentido. Então, o Caio Eu e o achei Eduardo um tem. pouco trabalhosa. Oi? Eu não gostei muito dessa questão, não. Foi muito trabalhosa. É, ela é porque tem que fazer de vários, né?
Ô, Pissaca, deixa eu te perguntar um negócio de uma questão. Não precisa nem fazer ela, se você pode fazer outra. Mas é tipo assim, eu vou falar só o começo, ó. Em um ovo de brinquedo contém no seu interior duas figurinhas distintas, um bonequinho e um docinho. Aí ele fala a quantidade de possibilidades que tem para cada um. Aí eu peguei e fiz combinação, né? Tipo, combinação de qual poderia ser e tal. Aí beleza. Aí cheguei em 190, 10 e 4. Aí eu marcaria o quê? 204, né? Mas no gabarito ele tinha multiplicado. Por que que multiplicou? Calma, tem que ver que questão que é essa. Tá, é a questão 2 proposta. Tá. A gente vai cair, então eu já vou interromper aqui o compartilhamento e vou encerrar e a gente volta no mesmo link. Tá bom. Beleza? Quem puder, certo? Aí eu faço mais um pouco de exercício com vocês. Até daqui a pouco.